Como instalar? Praticamente todas as principais distribuições atuais possuem a opção de instalação em modo gráfico, fazendo esta parte da operação ser algo mais próximo de uma instalação Windows. Antigamente a instalação era toda em modo texto, e existe ainda essa opção. Muitos preferem fazer a instalação em modo texto pelo nível de controle que tem da instalação. Mas para o usuário leigo, quem está chegando agora, até a instalação em modo gráfico não é muito amigável. O que costuma assustar o iniciante nesta fase são as telas de mensagem do sistema operacional e as opções de instalação de pacotes, dezenas deles. As decisões a serem tomadas durante a instalação e os nomes dos dispositivos não são tão óbvios como no Windows. A instalação do sistema Linux faz muita pergunta e o usuário que não está acostumado, principalmente não está acostumado com a terminologia usada pelo Linux, pode ficar confuso. Eu sugiro que ao instalar pela primeira vez, você tome nota das opções escolhidas e reflita sobre o significado de cada uma delas. Instalar o Linux exige um conhecimento de rede mais amplo do que o necessário para a instalação dos sistemas Windows. Outro ponto crítico na instalação do Linux é quando pretendemos usar a mesma máquina que já está com o Windows instalado. Qualquer descuido pode fazer com que você perca todas as informações existentes na partição com o Windows. Se for sua primeira instalação do Linux e se você não sabe como funciona o gerenciamento de discos e sistemas de arquivos, talvez seja melhor começar por uma versão Live CD. A versão Live CD ela não necessita de instalação. Você coloca o CD na bandeja do CD-ROM, dá o boot no computador e você tem o Linux funcionando sem precisar instalar. Se você tiver dúvida, tire essa dúvida em nosso grupo no Yahoo. Como configurar? As versões tradicionais do Linux evoluíram bastante no que diz respeito à detecção e instalação de hardware. Problemas ainda aparecem quando juntamos distribuições Linux pouco conhecidas e dispositivos de hardware pouco conhecidos também. Vale a pena consultar fóruns, listas de discussão e o site dos fabricantes em busca de drivers e dicas de instalação. Os dispositivos mais críticos, que às vezes dão problema na instalação, o problema pode ser não funcionar ou funcionar parcialmente. Então, os dispositivos mais comuns de dar problema são teclado multimídia, webcam, placas de captura de vídeo, scanner, impressoras multifuncionais. Às vezes funciona a impressora, não funciona o scanner. Às vezes a impressora tem um fax não funciona. O Linux também permite a configuração de dispositivos manualmente em modo texto, mas não é tarefa para iniciantes. Como usar o Linux? O Linux ele pode ser usado de duas formas, no modo gráfico e no modo texto. O Linux em modo gráfico cada vez mais se assemelha ao Windows. Se você não sabe, o Windows copiou a ideia da Apple, que copiou da Xerox. Existem vários ambientes gráficos para o Linux e alguns programas só funcionam no ambiente gráfico ao qual se destina. Você deve verificar isto ao baixar programas para o seu Linux. Os principais ambientes gráficos são esses: X-Windows, KDE, GNOME, Window Maker e o X11. É comum existir a opção de instalar mais de um ambiente gráfico na mesma distribuição. Se você estiver em modo texto, você pode digitar Start X para entrar no modo gráfico. Para voltar ao modo texto, você tanto pode encerrar a sessão no modo gráfico, como abrir um terminal. Como usar o Linux no modo texto? O modo texto do Linux é o preferido de quem lida com Linux. O Linux geralmente não é usado no dia a dia, para imprimir, fazer texto, jogar. O Linux é mais usado para administrar redes, para fazer trabalho pesado em redes. Nisso o Linux é muito bom. Por ser um sistema operacional que desde o início foi projetado para trabalhar com linha de comandos, é possível criar arquivos com instruções em lote bastante poderosos.
Aí você tem na tela 2 exemplos de Linux em modo texto. Repara que o símbolo jogo da velha, o símbolo tralha, identifica o prompt do root, do superusuário, daquele que tem a maior autoridade no sistema operacional. E o símbolo do dólar é para o usuário comum, a conta de usuário. Então nós temos 2 símbolos. A tralha para o administrador e o dólar para os demais. Shell. Esse desenho ele tem as seguintes informações. Você precisa acessar o hardware. Então você precisa entrar em contato com o hardware, só que você não faz esse contato com o hardware diretamente. O sistema operacional Unix foi concebido em diversas camadas. Na camada mais interna está o hardware. O hardware é um monitor, teclado, mouse, toda a parte física que você pode tocar. Depois nós temos o núcleo, que é o responsável pelo gerenciamento e controle do hardware. Você também não tem acesso direto ao núcleo. O núcleo, por sua vez, ele está envolto por programas utilitários, que são os comandos, que realizam tarefas específicas. A camada mais externa é chamada de shell, e é responsável pela interação entre você e o sistema operacional. Então, você, através do shell, acessa, dá instruções, ordena, dá comandos ao núcleo, ao sistema operacional. E o sistema operacional, por sua vez, transfere esses comandos para o hardware. O shell, além de ser um interpretador de comandos, também pode ser utilizado como linguagem de programação. Usuários podem combinar sequências de comandos para criar programas chamados scripts, equivalentes aos arquivos de lote do MS-DOS. O shell do sistema operacional MS-DOS, por exemplo, é o command. Como o shell não faz parte do sistema operacional propriamente dito, o usuário pode escolher o shell que deseja usar. Nesta lista, nós temos alguns exemplos de shell para Linux. Temos o Bash, C Shell, Korn Shell. Quando o usuário entra em um sistema operacional Unix, o shell é iniciado em seu terminal e aquele prompt que nós vimos na tela anterior indica ao usuário o próximo comando a ser executado. Então, quando você se loga no sistema Unix, você tem um prompt. Ali é o shell. A partir dali você vai dar comandos.